Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um RegioCast. Queria cumprimentar o Sandro, nosso diretor financeiro. Olá, Seja Geise. bem-vindo. Olá, participantes. Pessoal, como sempre, né, aquele avisozinho assim de início, né, Sandro, que a gente fala, deixa seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para você não perder nenhuma publicação. A gente está sempre, né, publicando vídeos informativos, né, sobre a Regis, sobre o seu plano. Então ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade nossa também. E se tiver dúvidas, questionamentos, deixa aqui nos comentários pra gente. Bom, a gente vai falar hoje sobre os números de abril, né? Inclusive já estão disponibilizados no nosso site, lá no informativo Regis de Números. E também você recebeu no seu e-mail também, individualizado, né, sobre o seu plano. Se você não recebeu, quer dizer que você não está com o cadastro atualizado. Então atualiza o cadastro para a gente que você vai estar recebendo também. Bom, Sandro, vamos falar do cenário? Vamos lá? Conta pra gente como é que foi o mês de abril aí. Sim, os planos, novidades, coisa boa? Só coisa boa, né? Maravilha. Vamos dizer que 100% dos nossos planos bateram meta, né? Maravilha. Bateram nos seus objetivos de rentabilidade, né? Isso foi muito bom, né? Nós estamos, já tínhamos dado essa boa notícia para os participantes no primeiro trimestre, né? Quando fechamos o primeiro trimestre. Sim, porque o último RegioCast foi só uma maravilha. Exatamente. Falou que até trazer champanhe na próxima, vamos misturar aí também. É verdade, vou ver se eu cumpro essa promessa. Bom, no caso de abril, nós mantivemos a trajetória, mas assim, de uma maneira geral, o que nós podemos observar no mês de abril? Nós tivemos uma inflação um pouco menor em relação ao mês anterior, né, de 0,61, né, o que trouxe a inflação do acumulado dos últimos 12 meses para 4,18. Ou seja, a inflação ficou no mês de abril novamente abaixo do teto do que está estabelecido no Conselho Monetário Nacional, que é uma inflação de 4,75. Né? Isso é muito positivo, né? Isso mostra que digamos, as ações de política monetária estão produzindo seus efeitos, né? Só para relembrar, né, quem já assistiu os outros RegioCast, nós já comentamos isso, nós tivemos um período inflacionário muito forte no primeiro trimestre do ano passado, né, principalmente por conta da guerra da Ucrânia, né, então houve uma elevação muito forte no primeiro trimestre e agora nós começamos a ver esse movimento de arrefecimento. Né. A taxa Selic, né, na reunião de maio, o Banco Central manteve em 13,75%, de abril, de 13,75%, né? A Bolsa de Valores de São Paulo ela subiu 2,50%, né? Apesar de que no acumulado do ano ainda está operando negativo, mas teve um movimento positivo de 2,50%. O dólar caiu no mês de abril, né? Ele teve uma queda de 1,57%. As reservas internacionais do Brasil subiram em virtude desses movimentos todos, tá? Com essa combinação de taxa de juros alta e inflação controlada, nós tivemos aí um ingresso de reservas para o Brasil de um crescimento de 1,33%. O resultado primário, como já era previsto, está numa fase declinante, ele ainda está operando positivo, mas todo mundo já sabe que ele vai fechar o ano no negativo em virtude do aumento de gastos públicos no ano de 2023, e a dívida líquida do setor público fechou o mês de março, né, ainda não tem os resultados de abril, mas o mês de março fechou em 57,2% do PIB. É um patamar, digamos assim, digamos assim, em linha com a economia do tamanho do Brasil, né, com a renda per capita, considerando que é um país ainda em fase de desenvolvimento. Com relação ao relatório Focus, né, que é divulgado toda segunda-feira pelo Banco Central, a projeção de inflação para os próximos meses, né, mês de maio, que é uma inflação menor que de abril, está se projetando uma inflação de 0,43%, né? Uma inflação de junho de 0,34% e para julho 0,36%, o que mostra uma trajetória declinante nos próximos 3 meses. No entanto, Geise e participantes, o que está acontecendo? As expectativas de inflação para o final do ano ainda estão num patamar muito elevado. O mercado, por exemplo, está precificando em algo em torno de 5,8%, né? O que é uma inflação, como já dissemos, acima da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, cujo teto é 4,75%. Isso pode fazer com que o Banco Central demore um pouco mais no movimento de queda da taxa de juros. O mercado está estimando queda, está estimando uma queda. A inflação, aliás, a Selic deve fechar o ano em torno de 12,50%, mas é uma queda talvez um pouco mais suave, digamos Sutil, assim, né? mais gradativa, exatamente, e só a partir do segundo semestre, né, por conta exatamente dessas expectativas de inflação que estão sendo declaradas. O dólar está com uma perspectiva
de fechar o ano em torno de 5,15, né, um pouco acima do que está hoje, né, em termos de cotação. O resultado primário, né, a expectativa é que nós iremos fechar o ano com um déficit de 1% do PIB, e a dívida líquida do setor público, que hoje está em 57%, deve fechar o ano em torno de 61%. Né? Isso já denota, isso por conta até do que nós temos uma incorporação dos juros no principal da dívida. Então, isso deve fazer com que a dívida líquida suba no final do ano, mas isso é o esperado pelo mercado. O que nós temos de novidade com relação ao mercado de títulos públicos é uma trajetória de queda, né? Em termos médios, os títulos públicos negociados no mercado estão com uma trajetória de queda. Isso tem beneficiado fortemente os nossos planos. Né? No mês de abril, da mesma forma que já havia acontecido em março, também continuou caindo, né? Nos principais vértices, somente os vértices mais curtos tivemos um pequeno aumento, mas os vértices mais longos, a partir de 2028, todos eles tiveram queda. Isso foi muito positivo, refletiu positivamente no resultado dos planos. E isso é uma informação que você tem falado aqui no Resto. Exatamente. Né? É um cenário que eu entendo que está sendo mapeado, e da forma que vocês estão mapeando, então está acontecendo, o mercado está respondendo bem. Exatamente, essa é a questão, exatamente. A gente está operando com base num cenário, numa expectativa de cenário, e ele está se concretizando. E está sendo muito assertivo. Exatamente, que é muito bom. Está se refletindo positivamente nos resultados que nós estamos entregando para os nossos participantes. E a perspectiva para maio, tá, que deve permanecer. As taxas continuam caindo das NTNBs, as taxas médias das NTNBs estão caindo, e isso é positivo principalmente para os planos que têm muito papel marcado no mercado, né? Então isso deve refletir positivamente. Então a gente está bastante otimista, inclusive para o mês de maio também. Então continuem apostando aí nos nossos planos. Se você é participante da Regis, continue confiando que os resultados estão sendo entregues e cada vez melhores. Né? E um dado positivo também, tá, Geise? É a questão do comparativo, né? No comparativo com o mercado de previdência complementar. Tem uma empresa que nos assessora, né? Isso é super relevante. Isso, exatamente. Todos os planos bateram as medianas do mercado. Todos os nossos planos. Né? Exatamente. Essa consultoria, né, que presta serviço para a gente, ela classifica, né, os planos em três categorias. Planos com características de benefício definido, que é o caso do BD01. Planos com características de contribuição variável, que é o caso do CD03, e planos de contribuição definida, que são os demais planos. Plano Metrô, CD05, o Brasileirprev, são todos planos com características, o Regis Prévio, todos com características de CD. Então, eles fazem essa categorização. Né? E aí, também, nesses resultados, nós estamos também acima de todos, a mediana de todas as rentabilidades, considerando aí 369 planos que são, digamos, acompanhados por essa consultoria financeira. É uma referência muito boa. Exatamente. Exatamente. Estamos no caminho certo e entregando bons resultados para os nossos participantes. E, Sandro, só para a gente poder fechar essa parte do cenário, você acha que essa visão que vocês estão tendo de cenário está sendo bem assertiva? Você acha que até o final do ano o cenário vai melhorando? Essa é a tendência, né? A partir do momento em que já houve a aprovação do arcabouço fiscal lá na Câmara dos Deputados, agora está indo para o Senado, né? Então a tendência é que, com as regras postas do fiscal sendo postas, enfim, e o governo efetivamente respeitando aquilo que ele está se propondo a respeitar, né? A realizar no âmbito fiscal, é que isso efetivamente tenha reflexos na política monetária. Então, isso é uma coisa encadeada na outra. Né? Então, se o fiscal for bem, a política monetária começa a produzir também efeitos em termos inflacionários, e aí com isso... E nós estamos exatamente trabalhando em cima desse cenário, né? Que o arcabouço fiscal, muita gente pode falar, não, o arcabouço fiscal é bom, é ruim, enfim... É o arcabouço que está sendo aprovado no Congresso. Alguns falam que são bons, digamos assim, é um bom arcabouço fiscal, outros falam que não. Eu acho que na média, exatamente, o importante é que está sendo colocada uma regra que o governo se predispõe a seguir. Né? Se é uma regra que ele se predispõe a seguir e onde a despesa vai ter um limite de crescimento, isso faz com que haja uma previsibilidade, pelo menos é o que se espera, né? Que haja uma previsibilidade do fiscal, e havendo essa previsibilidade do fiscal, isso se reflita positivamente no monetário também. E aí, com isso, a gente podemos verificar movimentos de queda de taxa de juros, né? E essa queda de taxa de juros pode ser muito benéfica para os nossos planos
de benefícios. Então estamos aí com expectativas muito boas aí, né? Exatamente. Coisa boa. Esperar que esse cenário todo se confirme. Bom demais. Bom, agora que a gente falou, né, um pouquinho sobre o cenário, a gente vai manter o mesmo formato que a gente tem feito aqui do RegioScast. Então, se você quer saber mais um pouquinho agora sobre o seu plano, o Sandro já deu spoiler que todos bateram meta, mas você quer saber como que foi o resultado, continua aqui com a gente. É isso aí. Aos participantes do CV03 que ficaram aqui com a gente, vamos saber como é que foi aí os resultados do plano do CV, do nosso plano, porque eu sou participante também, quero saber, conta pra gente. Com certeza. Olá, Geise, olá, participantes do CV03, né? O plano CV03 é o plano com o segundo maior patrimônio, mas é o que tem o maior número de participantes. Né? Tem então, muita gente aqui, ó, querendo com saber. Com certeza, talvez seja a nossa maior audiência, né, Geise? Então, é um plano que já tem um volume de recursos considerável, já está batendo aí a casa dos 700 milhões de reais. Ele já tem uma carteira mais diversificada, né, comparativamente aos planos mais novos, como é os casos do CV05, Brasília Prévia. Mas ele, o que acontece? Nós estamos trabalhando dentro de um cenário pensando no que é melhor para os participantes, né, pensando numa perspectiva de longo prazo. E é um plano onde a maior parte dos recursos estão alocados em renda fixa, né? 92% dos recursos estão em renda fixa, ou seja, 625 milhões de reais. Então nós temos um plano que tem uma boa diversificação, mas, digamos assim, o foco está sendo a renda fixa, até porque nós estamos num ambiente de taxa de juros muito elevada no Brasil, né? Taxa de juros tanto nos papéis emitidos pelo governo, nos papéis privados e tudo mais, então nós estamos surfando exatamente essa onda da renda fixa, né? E isso traz resultados muito positivos para o plano CV03, né? Nós fechamos o mês com 1,9% de rentabilidade somente no único mês, né? Comparativamente ao IPCA mais 4, que é 0,89, deu uma rentabilidade de 213%. Pô, tá bom demais. Gostou, né? Nossa, Gostou, né? Tô feliz. Então tá bom. E isso no acumulado do ano dá quase 130%, né? Foi 5,13 contra 4,02 no referencial, né? E outro detalhe importante, né? No ano passado muita gente me cobrou, né? Do CDZ, pô, você não está batendo nem o IPCA mais 4, no acumulado de 12 meses, nós já estamos batendo também no CV03 o referencial, que é o IPCA mais 4. Enquanto que em 12 meses, é isso aí. Só notícia boa. Enquanto nos 12 meses o IPCA mais 4 está 8,34, o plano CV03 rendeu 9,23, né? Desempenho 111%. Né? Então, assim, estou entregando aquilo que eu prometi. Né? Maravilha. Não sou político, não, né? Mas enfim. Está cumprindo, né? Exatamente, estou entregando aquilo, o mandato que me entregaram, né? Então, estamos cumprindo o objetivo, né? Que é superar a IPCA mais 4. E está muito bom, né, Sandro? Porque está indo bem os planos, está mantendo estável também, a tendência é manter dessa forma também, né? O cenário ajudando dessa forma. O cenário tem ajudado, mas é aquilo que nós construímos as políticas de investimento do plano CV03 e dos demais planos, pensando exatamente no cenário que está se apresentando, né? E nós estamos exatamente operando dentro desse cenário, né? Que é um cenário que é desafiador, né? Porque tem um novo governo entrando, uma nova política sendo implementada, uma política fiscal nova sendo implementada, uma nova forma de condução do governo. Então, nós efetivamente tivemos que nos adaptar a essa nova realidade, né? E, graças a Deus, temos tido bons resultados, né? Apesar de que, lembrando sempre, né? O plano CV03, 49% da carteira do CV03 obrigatoriamente estão... todo o papel novo tem que marcar mercado. Esse é um ponto importante. E isso já chegou a 49% da carteira. Então, assim, da mesma forma que nós tivemos no ano passado, fomos prejudicados pela marcação mercado, por outro lado, agora, esses quase 50% de papéis marcados a mercado têm trazido para a gente bons resultados também no CV03. Como o cenário econômico, né, o financeiro, assim, ele movimenta de uma forma. No ano passado a gente tinha um cenário totalmente diferente. Sim, bastante diverso. Completamente. Muitas incertezas, não se sabia quem ia ganhar, como é que ia ser a condição da política de governo, exatamente. Né? Então nós sofremos um pouco no ano passado, mas estamos, graças a Deus, colhendo alguns frutos e também fazendo algumas realocações também estratégicas também dentro da carteira, que já estão gerando esses frutos dentro da carteira do plano CV03. Então, estamos super satisfeitos, os resultados apresentados estão sendo excepcionais. A taxa média, né, das NTNBs alocadas no plano CV03, a taxa já subiu para quase 5,6% ao ano, mais IPCA, ou seja,
é um plano que deve entregar aí uma remuneração bem legal em termos de rentabilidade para os próximos meses. Com certeza. É superavitário, é um plano superavitário, né? Tem quase 3 milhões de superávit, tem mais de 26 milhões no Fundo Garantidor de Riscos Previdenciários, ou seja, é um plano que não é para dar dor de cabeça pelos próximos 10, 15 anos aí para o plano CB03, não é um plano, é um plano que deve entregar aquilo que prometeu, ou seja, benefícios de boa qualidade por muitos e muitos anos. Muito bom, vou confessar para vocês que eu fiquei feliz com a notícia. É isso aí. Eu estou contente com o resultado. Com certeza. Sandro, obrigada por ter falado aqui pra gente sobre o plano CB03 e você participante, obrigada aqui, né? Continuar aqui conosco. Continua acompanhando a gente nas redes sociais, tanto no Facebook, LinkedIn, Instagram, aqui no YouTube também, deixa seu like no vídeo. Se tiver dúvidas, comentários, coloca aqui embaixo pra gente. E não esqueça de ativar o sininho, porque você não perde nenhuma publicação do meu vídeo nosso, né? Não esqueça a gente. E a gente se vê mês que vem. Obrigada, até a próxima. Até logo.